Eu juro que eu não sonho em ser um bilionário, mas é claro que se eu ganhasse na loteria, eu resolveria vários dos meus problemas, apesar de provavelmente criar alguns outros. Mas o que mais me causa fascínio em ver alguém podre de rico vivendo é como o dinheiro às vezes parece ser realmente capaz de proporcionar qualquer coisa. Eu não digo apenas no sentido material, mas também experiências, vivências. E na forma como o mundo funciona hoje, isso de certo modo tem um pouco de verdade, sabe? Ivan é um desses bilionários. E pior, herdeiro, para quem o valor das coisas, assim, não importa. Uma noite, num clube de striptease em Nova York, ele conhece Anne, ou melhor, a Nora, uma das garotas que trabalha lá. Bom, lançado internacionalmente em 2024 e chegando aos cinemas brasileiros em 2025, A Nora é o novo filme do cineasta Sean Baker, responsável por Projeto Flórida, que é um outro filme que eu gosto muito e que traz a personagem título numa comédia com pinceladas de drama e romance que é um deleite de assistir. Bem, eu sou Marcelo Chaves e eu tenho um plano. Vem comigo. Eu comecei falando do Ivan, interpretado pelo Mark Edelstein, mas é a Nora, a protagonista, que a gente conhece primeiro, né? Vivida pela Mickey Madison. Ou Anne, como ela prefere ser chamada, então vamos chamá-la só de Anne daqui para frente. O diretor reserva alguns minutos no início para mostrar a garota exercendo a sua função como stripper. E aí nos dá uma ideia das suas relações ali, né, no trabalho também. Essa introdução funciona porque nos insere diretamente no universo dela, naquele ambiente barulhento, multicolorido e cheio de homens carentes. Nós vemos também o quanto ela parece ser muito profissional e competente, e assim já dá para ressaltar logo de cara o trabalho da atriz ao reproduzir aqueles movimentos corporais de um modo bastante sensual mesmo. Até que ela é chamada, né, numa noite para atender o rapaz que pouco domina o inglês e ela, que fala russo por conta da avó, o acompanha durante o resto da noite. Os dois se divertem e por isso o Ivan a convida para fazer um programa no dia seguinte na casa dele, e nos dias seguintes, e na semana seguinte. E numa dessas eles se casam em Las Vegas. Até que a família do garoto, que vive na Rússia, descobre sobre o envolvimento dos dois. E é aí que tudo começa a desandar. O primeiro ato de Anora é o conto de fadas de Anne. Ela se dá muito bem com o Ivan, que desde o princípio é mostrado como um garoto engraçado e carismático. Aí, ao contratá-la com exclusividade, ela é tratada como a namorada dele, né? Vivendo na casa do rapaz, indo a festas, curtindo com seus amigos. Assim como quem decide ir para um bar ou para um restaurante, o Ivan resolve um belo dia ir para Las Vegas. Por que não? Coloca sua turma lá dentro de um jatinho particular e Vegas, baby. Eu acho bem curiosa a cena em que o Ivan pede a Anne em casamento, quebrando bastante as convenções cinematográficas ali de momentos como esse. Apenas a menina, sob os lençóis, deitada na cama, aparece no plano, como se o rapaz ele nem fizesse parte daquilo, o que quer dizer muito naquele ponto da narrativa. Além disso, o Ivan também não importa de fato, e sim como aquele pedido será capaz de transformar a vida dela. A expressão da Madison, né, que muda conforme ela vai percebendo a seriedade da proposta do rapaz, é um dos vários pontos que chama atenção na ótima performance da jovem atriz. Outra decisão do diretor, que é também roteirista do filme, diz respeito ao tamanho e à frequência das cenas de sexo entre a jovem e o rapaz, desde o primeiro encontro dos dois até sua lua de mel. São várias, mas repare que elas duram segundos, servindo quase como que transições entre cenas. E a razão disso pode estar no fato de que o Sean Baker ele deixa claro que a relação entre eles se sustenta bastante no âmbito sexual. E vale lembrar que até o casamento dos dois, ela ainda estava acompanhando ele profissionalmente. A duração das cenas, tão curta, indica o quão fugaz é essa relação. De modo que
Em uma dessas cenas, a forma como o rapaz age indica não apenas a sua inexperiência, mas também a sua falta de preocupação e carinho com a moça. A partir do segundo ato, a Nora se torna basicamente outro filme, que o caos passa a ser a tônica do longa, com toques de comédia de situação muito encaixados. E sem que a gente perceba, eles começam a escalonar para circunstâncias tão absurdas que ou provocam um riso mesmo pelo constrangimento, ou aquela cara de mas meu Deus do céu, como é que isso está acontecendo? E aí deixa a gente, na verdade, meio sem graça. Porque o Baker ele faz questão de expor questões como preconceito, machismo e principalmente luta de classes, de modo natural e frequente, entre uma confusão e outra, uma discussão e outra, com diálogos e situações muitas vezes surpreendentes. Aliás, a condução dos momentos mais caóticos do filme é feita de uma forma também excepcional pelo diretor, que prioriza a câmera na mão e poucos cortes, tá? O resultado disso, então, é justamente esse sentimento de realismo, por conta da superexposição e da proximidade com que as ações ali são projetadas. Além disso, repare como os personagens eles estão o tempo todo sobrepondo as falas um do outro e aí parecem também até improvisar um pouco. Toda essa naturalidade é o que torna essas cenas ótimas. Agora, o que não é tão natural, mas me divertiu muito, é o fato do Ivan e da Annie repetirem o que um ou outro diz, como se fossem duas crianças brigando contra crianças de uma turma rival, sei lá. No fim das contas, a Annie e o Ivan são só duas crianças, no sentido de maturidade, de não conseguir ter a dimensão das consequências dos seus atos. A grande diferença entre eles, e isso é um ponto que não pode ser deixado de lado, é que o Ivan é podre de rico, branco, europeu, homem. Então, não haverá praticamente nenhuma consequência pelas suas ações. Assim, por mais que até despertasse nele esse tipo de consciência, ele poderia simplesmente não se importar, não vai acontecer nada com ele. Já Annie é uma vítima do sistema, alguém que aprendeu a odiar os homens e a olhar todos eles com extrema desconfiança, mas ainda guarda bem lá no fundo uma inocência, uma esperança. A Ivan dribla essa desconfiança, desperta esses sentimentos, já que ele traz consigo a promessa de uma vida com a qual Annie jamais sonhou. Com a cajadada só, ela encontrou um homem diferente de todos aqueles com os quais ela tem contato todas as noites. E aí ela pode não só se livrar daquela vida miserável, mas também se tornar dona de uma fortuna. Ou seja, a sua inconsequência é fruto também da forma como ela cresceu e vive, só que sob uma ótica completamente oposta. A Nora ainda explora esse tema por meio dos personagens secundários, o Toros, o Garnick e o Igor. O Toros, interpretado pelo Karen Karagulian, é o chefe dos capangas da família de Ivan, é padrinho do garoto e responsável pela segurança dele lá nos Estados Unidos. Como ele tem o aval dos magnatas russos, ele age como se ele fosse os próprios bilionários, né? Agredindo, passando por cima da lei, talvez na expectativa de que um dia seja recompensado devidamente e consiga ter, sei lá, 1% da fortuna deles, o que já seria muito. O sermão que ele dá em uns garotos desconhecidos numa lanchonete deixa clara essa sua visão tacanha sobre trabalho e mérito, e chega a ser triste ver a sua postura patética diante dos chefes, como se toda a sua existência dependesse deles. Já o Igor, vivido por Yura Borisov, que cai de paraquedas na aventura, ele é o mais sensato ali, talvez, de toda a trama. Talvez o único dos pobres ali que demonstra um certo caráter e consciência de classe. Não é à toa que o rapaz simpatiza com Annie, por compreender onde é exatamente que ela está se metendo. Essa compreensão o leva a ter um comportamento de menos enfrentamento, né? Por essa razão, quando uma ação dele acontece que vai no sentido oposto, nós somos igualmente surpreendidos, mas de uma maneira positiva, porque isso demonstra um ato de bravura e, por que não, de amor. Antes de partir para as considerações finais, eu preciso falar das atuações, né, que dão vida a todos esses personagens tão diferentes.
O Mark Edelstein traz um Ivan muito coerente com a sua postura desleixada. O Karen Karagudian dosa muito bem a seriedade e a faceta cômica ali do Taurus como marionete dos magnatas. O Yura Borisov encarna o time do Igor de forma também muito convincente, medindo cada gesto e jamais permitindo soar caricatural. Por fim, Mickey Madison. A sua atuação arrebatou os críticos e os votantes de diversas premiações e não é por menos. Desde a sua naturalidade para poder desempenhar essas cenas mais, como eu já mencionei, até as cenas mais dramáticas, passando pelo jeito menina, histérica, angustiada e infeliz de Annie. Em suma, é um papel que exigiu uma versatilidade muito grande por parte da atriz e ela entregou de maneira exemplar. Bom, com apenas 25 anos, ela é uma das mais promissoras da sua geração, aí, sem dúvidas. Bem, se a minha análise não deixou isso evidente, é muito importante que eu ressalte o quanto a Nora traz todos esses temas de uma forma divertida, cômica de verdade em certos momentos, e essa talvez seja a grande virtude do filme. É o que chamamos de comédia do absurdo, quando vemos humor em situações tão excêntricas e malucas que o espanto nos faz rir. E o modo como o Sean Baker aplica as doses de humor e drama em A Nora funciona bem demais. Por isso A Nora me agradou tanto, por ser o tipo de filme que diverte e ao mesmo tempo ele vai me fazer pensar sobre seus temas e reflexões propostos por um bom tempo depois. E não só isso, mas a cena que traz a catarse de Annie é uma das mais belas e sensíveis que eu vi nos últimos tempos. E também não vai sair da minha cabeça tão cedo. Eu gostei muito de A Nora, como eu acho que ficou bem claro aí. E se você gostou, deixa aí nos comentários, o que você achou do filme. E se ainda não assistiu, bom, vá lá, que vale muito a pena. Considere também deixar aí o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Tá certo? Grande abraço